beleza? Vamos lá então para nossa revisão da redação para Enem. A prova está chegando, muita gente se preparando. Precisamos então colocar os pingos nos is e retomar alguns detalhes super importantes para você garantir a nota 1000, a nota máxima. Vamos lá então. O Enem pede uma dissertação argumentativa com proposta de intervenção. Então você aí que já está treinado no Jiraya, que já está treinada na dissertação, né? Então você já entende qual é esse padrão de texto. É um gênero textual em que se defende um ponto de vista e no caso do Enem ainda é preciso apresentar uma solução para um problema que você criticou, não é isso? Então, é importante também que vocês entendam quais são as competências e do que se trata cada uma das competências levadas em consideração para a correção da sua prova de redação, tá bom? São 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos, para que ao final a soma, então, siga lá para 1000 pontos da sua redação. Cada competência vale 200 pontos, tá? Vamos lá. A primeira competência é demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita. Significa que você deve, após fazer o rascunho, verificar se é preciso fazer alguma correção, ortografia, gramática, acentuação, pontuação, né? Qualquer coisa que você precise ajustar antes de passar a limpo é super importante para garantir uma nota boa na competência 1, tá? Limpe todos os traços de informalidade do seu texto. Mantenha sempre, né, a obediência a regências, concordâncias, tá? Evite repetições de palavras, evite o uso do gerúndio, evite também o uso do artigo indefinido, uma, o que torna, né, os nomes muito imprecisos, ok? Então, essa é a competência. Se você fizer aí uma boa redação demonstrando o domínio da norma padrão, aqui você ganha 200 pontos. A competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que você tem que fazer para ganhar 200 pontos também na competência 2? Entender a proposta de redação significa entender o que é o tema e o que você pode abordar de acordo com o tema e também levar em consideração os textos motivadores. A sua prova de redação ela é formada por textos motivadores, o que a gente chama de coletânea também, e tema, certo? Então, o conjunto desses 2 itens aí é o que vai fornecer o material para você elaborar o seu texto. Nessa competência 2 aqui, você precisa, então, abordar completamente o tema, sem deixar de levar em consideração quais são as informações, as ideias que você tem na coletânea. Para que você atenda essa competência, preste atenção. Quando o tema for muito longo, é formado por muitas palavras, como ano passado, manipulação dos usuários por meio do controle de dados na internet. O que você vai fazer então? Prestar atenção em palavras-chave e já utilizar essas palavras-chave no primeiro parágrafo do seu texto, tá? Então, quais serão as palavras-chave? Manipulação e controle. Se você conseguiu perceber que existem aí 2 pontos muito fortes nessa frase tema e usar essas palavras durante o seu texto, você já vai garantir uma boa nota na competência 2, ok? Desde que, é claro, você também utilize-se, né, dos conceitos, das várias áreas do conhecimento para desenvolver esse tema, tá? Mas já começa por essa dica que vai dar tudo certo. A competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Eu vou ler de novo o comecinho. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que significa a competência 3? E para você garantir 200 pontos aqui, você precisa incluir no seu texto informações, fatos, opiniões, referências.
são parte do seu repertório. Então é aquilo que você pode usar no seu texto para justificar a defesa de uma tese, tá? Pode ser um fato histórico, pode ser uma citação, pode ser uma comparação entre países, entre contextos, entre públicos. Pode ser também um fato que foi noticiado na mídia, que repercutiu bastante, tá? Então, isso é repertório. A competência 3 é sobre repertório. Mas o que você faz com o repertório? Vou dar uma dica. Selecione pelo menos 2 referências e utilize essas 2 referências onde, meu amigo, minha amiga? Nos parágrafos de desenvolvimento. Será nesses parágrafos que você conseguirá colocar essa referência e ainda, como eles pedem, relacionar ao seu texto. Interpretar, tá? De acordo com o que você está defendendo. É preciso então que você coloque no parágrafo argumentativo para que você possa, após a apresentação dessa referência, colocar um ponto final e começar uma frase assim: isso significa que... E aí você completa a frase com a interpretação dessa referência. Pelo menos 2, para garantir aí uma boa apresentação de repertório. A competência 4 diz respeito a demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. Para garantir aqui uma boa pontuação na competência 4, que também vale 200 pontos, você precisa conferir os seus conectivos no texto. O que é conectivo? São as conjunções, locuções conjuntivas, advérbios e locuções adverbiais, são pronomes relativos, pronomes demonstrativos que retomam períodos, retomam parágrafos, retomam ideias, retomam expressões que já apareceram no seu texto. Então, conectivos são elementos que fazem ligação. Ligação entre uma oração e outra na mesma frase. Ligação entre um período e outro dentro do mesmo parágrafo. E ligação também entre um parágrafo e outro parágrafo. Quer garantir uma boa nota na competência 4? Então eu vou te dar uma dica fundamental. Antes de passar o seu texto a limpo, confira se após a introdução, anota aí, confira se após a introdução você utilizou um conectivo no início de cada parágrafo, demonstrando que aquele parágrafo parte sempre de algo anterior e vai acrescentar algo no parágrafo que você inicia. Anotou? Então anote, confira se você começa cada parágrafo após a introdução com alguma expressão conectiva, tá? Ligando um parágrafo a outro, ligando o parágrafo anterior àquele parágrafo que você inicia, tá certo? Anota aí a segunda parte dessa dica. Confira em seguida se você utilizou dentro de cada parágrafo 2 conectivos, pelo menos. 2 conectivos, pelo menos, ok? Esses conectivos poderão ser sequenciais, eles dão sequência ao seu discurso, eles dão continuidade, como acréscimo, além de como o embora, a concessão, embora esse fato, tá? Ou esse conectivo será também um conectivo de retomada, de referência, tá? Retomando uma ideia anterior, ou uma expressão anterior, como o que eu disse para você sobre apresentar uma citação, apresentar uma informação, um fato histórico. Ponto final, isso significa que... E aí você continua. Esse pronome demonstrativo isso, ele retoma algo que você acabou de apresentar, tá? Tá certo? Então é dica valiosa, dica de ouro, tá certo? Próxima competência, a competência 5. A competência 5 é elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que significa isso? Significa que no seu texto, além de criar um pensamento crítico e já apresentar ele na introdução, você também vai, durante o seu texto ou no final do seu texto, colocar uma
Intervenção, uma solução para um problema ou uma forma de melhorar algo que já existe. Uma intervenção significa intervir, interferir, modificar, transformar. E transformar o que, professora? Transformar algo da sociedade em algo melhor. Transformar um setor específico, transformar um problema, né? Adquirir melhorias, tá certo? Então essas são as 5 competências que você tem que saber para tirar uma nota máxima. Eu quero 1000, você quer 1000, então vai ser 1000, tá certo? Vamos para o próximo. Próximo slide. Bom, aqui eu começo um resumo do resumo para você lembrar de tudo que você já estudou durante todo esse tempo para fazer a prova agora, tá? E levantando alguns pontos principais, dando umas dicas de ouro. Anota aí. Bom, a dissertação é argumentativa com propostas de intervenção, não é mesmo? A prova de redação no Enem é composta por textos motivadores e tema. Textos motivadores e tema. Então você deve levar em consideração o todo da prova. Eu vou ficar muito chateada se você ler o tema e deixar de lado os textos motivadores. Não faça isso. Confia em mim que vai dar tudo certo. Vamos ao primeiro passo. E o primeiro passo é: leia a frase tema e identifique palavras-chave. E use essas palavras-chave já na introdução. Por exemplo, o tema manipulação do usuário pelo controle de dados na internet. Você tem aí uma palavra importante que é manipulação e outra palavra importante que é controle. Você pode usar essas palavras ou você pode também substituir por sinônimos, por termos equivalentes, para dar a entender que você abordou os pontos principais do tema. Isso é muito, muito importante. Está lá na competência 2, tá certo? Isso garante que você também vai desenvolver isso ao longo do seu texto. Próximo passo, segunda parte, leia os textos motivadores, grifando e anotando a ideia principal ao lado de cada um. Isso é muito importante. Leia os textos motivadores, se possível, mais de uma vez. Grife as palavras-chave e anote ali ao lado de cada texto qual é a essência de cada um, sobre o que fala cada um. Você se lembra daquela proposta? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira? Tínhamos lá 4 textos. O primeiro texto falava sobre o aumento de mortes de mulheres em 2 décadas analisadas por pesquisas, décadas recentes. O segundo texto falava sobre o principal tipo de violência cometido contra as mulheres, era a violência física. O terceiro texto falava sobre campanha publicitária, era um texto que identificava no comportamento da sociedade algo que precisava ser corrigido, era uma campanha sobre feminicídio. E o quarto texto naquela prova de redação era sobre a Lei Maria da Penha, os avanços já obtidos após a implementação da Lei Maria da Penha, e em números a gente tinha uma ideia de como fez bem para a sociedade essa lei, deu uma ideia do que poderia ser feito ainda, né, para melhorar essa lei e para continuar tendo resultados positivos. Então eu raciocino elaborando aí uma ligação entre todos os textos motivadores e já é o suficiente para eu entender o que eu vou começar a colocar, né, como tese no meu primeiro parágrafo. Então, juntando tudo isso, eu tenho: houve aumento dos casos de agressão contra as mulheres e mortes nessas décadas analisadas, que são décadas recentes. O maior tipo de agressão é a agressão física. E existe um comportamento social que é essa agressão justamente contra o público feminino que precisa ser transformado, alterado. E mesmo com a implementação da Lei Maria da Penha e outras medidas, como Disque Denúncia, ainda assim muitos casos não são abordados por essa lei. É preciso fazer alguma coisa para resolver, minimizar esse problema social. Percebeu qual foi o raciocínio? Esse raciocínio eu já posso usar no primeiro parágrafo do meu texto e a partir dele elaborar a minha tese. Vamos lá ao próximo passo. Terceiro passo: relacione as ideias
Relacione as ideias essenciais de cada texto. Então, o passo anterior era ler os textos motivadores grifando e anotando a ideia principal ao lado de cada um. Você tomou nota disso? Terceiro passo, relacione as ideias essenciais de cada texto para perceber o que eles querem que você escreva. É o que eu acabei de fazer aqui, demonstrando como um exemplo daquela redação sobre a violência contra a mulher, tá certo? Próximo passo, tomou nota do terceiro passo? Relacione-as para perceber o que eles querem que você escreva, né? O que a banca quer que você escreva, o que os elaboradores dessa prova querem que você escreva. Próximo passo, faça a introdução. Essa introdução pode seguir o padrão que eu dei aqui, mas você pode também adaptar de acordo com o que você vai escrever no seu texto. O padrão que eu coloquei aqui é: comece com uma frase contextualizadora. Essa frase contextualizadora pode, inclusive, ser algo que você pesca da coletânea, uma ideia que você aproveita da coletânea, até mesmo uma referência da coletânea, lembrando que toda informação, mesmo da coletânea e mesmo que parafraseada, deve ser interpretada por você, tá bom? Então você deve apresentar a sua observação, a sua interpretação sobre qualquer coisa que você acrescente no seu texto. Ponto final. Aí você coloca o que agora? A tese, aquela frase que você elaborou contendo o seu ponto de vista após perceber quais são as palavras-chave do tema e relacionar os textos motivadores, percebendo qual é o raciocínio presente ali. Ponto final. E aí vem a terceira frase. É uma frase final que pode já apontar qual é a solução que você vai desenvolver lá no final do seu texto, na conclusão, na proposta de intervenção. Até agora nós temos aqui 3 períodos. É o suficiente para o primeiro parágrafo, porque o primeiro parágrafo não requer muita explicação. É apenas a introdução do seu texto. Após isso, você vai começar a pensar nas explicações. Então, a minha dica é: quinto passo, faça uma pequena lista de problemas e soluções relacionados ao tema. Faça uma pequena lista de problemas e soluções relacionados ao tema. Dessa forma, você começa a ter as ideias que você precisa para desenvolver o que você disse na introdução. Dessa maneira, você já tem aí material para você ir aprofundando a sua argumentação. E o sexto passo é: anote, ainda no rascunho, algumas referências. Isso significa repertório. Galera, isso tá lá na competência 3. Selecione, organize, relacione e interprete informações, fatos, opiniões em defesa de um ponto de vista. Aqui você vai estar garantindo que lá na competência 3 você vai tirar mais 200 pontos na sua prova, tá bom? Então você vai selecionar, olha a dica, toma nota, pelo menos 2 referências, tá certo? Porque se você não colocar aí um pouco do seu repertório, você vai então ficar muito preso, né, a uma argumentação rasa ou apenas às ideias da coletânea, aos textos da coletânea, tá bom? É preciso incluir algo de fora, algo que demonstre repertório e que, novamente, você precisa interpretar no seu texto. Você precisa dizer o que significa no seu texto. O próximo passo é: sétimo passo, faça o desenvolvimento. 2 parágrafos utilizando o que você anotou anteriormente, 2 ou 3 parágrafos. Não cabe em 30 linhas mais do que 5 parágrafos na sua redação. Então vai ficar muito legal se você fizer uma redação com 4 ou 5 parágrafos no total. Desses parágrafos, então 2 ou 3 serão argumentativos. E como é que eu vou fazer a estrutura desse parágrafo argumentativo? Dessa maneira: primeiro, uma frase que se relacione ao problema que você apontou lá na introdução. Então, é uma frase que vai desmembrar uma parte da sua tese. É o seu primeiro argumento, tá certo? Após apresentar o primeiro argumento, você vai no mesmo parágrafo incluir a referência que você selecionou anteriormente. Pode ser um fato histórico, pode ser uma comparação entre sociedades, uma comparação entre grupos, pode ser também uma citação, a fala de um pensador, de um sociólogo,
Pode ser um dado estatístico, ou o trecho de um livro, ou ainda o conteúdo de um filme ou de uma série, se você tiver uma boa série aí em mente para utilizar. Não fique preso, utilize o que você tem. Você é inteligente, você estudou, você tem muita coisa para usar a seu favor, tá bom? Após a apresentação dessa referência, ponto final, e você vai começar com isso significa que. Isso significa que, para garantir que você vai fazer a interpretação da referência ainda no parágrafo de desenvolvimento, relacionando essa referência à sua argumentação, à defesa do ponto de vista que você precisa justificar, que já está lá no primeiro parágrafo, tá certo? Qual é então o próximo parágrafo? Um outro parágrafo argumentativo. Eu pego uma parte da tese e justifico nesse parágrafo argumentativo 1 e pego outra parte da tese e justifico no próximo parágrafo argumentativo, que é o segundo, tá certo? Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Seguindo esse padrão, não tem erro, você vai tirar uma nota ótima. Qual é o próximo passo? Oitavo passo, confira os conectivos. Competência de número 4, tá? Que diz respeito a mecanismos linguísticos, né, utilizados aí para dar sequência ao seu texto argumentativo. Então é o uso de conectivos, é coesão e coerência. O que você vai conferir antes de passar a sua redação a limpo? Você vai perceber se no seu texto já tem ou ainda precisa incluir um conectivo para introduzir cada parágrafo após a introdução. O parágrafo introdutório não começa dessa maneira, mas o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e até o último parágrafo, você sempre começa com um conectivo, e esse conectivo tem que ser especial, ele tem que ser um conectivo de relação entre o parágrafo anterior e esse que você está iniciando. Por exemplo, eu posso começar o parágrafo de desenvolvimento com "em primeiro lugar", de acordo com essa afirmação, ou partindo desse princípio, continua, tá? Então, é um conectivo que vai demonstrar que você partiu de um parágrafo anterior e vai dar continuidade. Isso é muito importante. Confira ainda se em cada parágrafo do seu texto também há pelo menos dois conectivos internos. Dois conectivos internos em cada parágrafo do texto, tá bom? Desde a introdução até a conclusão. Conectivos que retomam termos anteriores, conectivos que retomam períodos anteriores, como os pronomes demonstrativos. Isso, né? Isso significa que, tá? Ele já faz esse papel aí de relacionar um período ao outro, tá bom? Utilize também conectivos que você aprendeu lá nas aulas de redação, de concessão, por exemplo, embora, ou de acréscimo. Além disso, confira no seu texto, portanto, duas coisas essenciais. Se há conectivos introduzindo os seus parágrafos a partir da introdução e também se há dois conectivos internos, dois conectivos em cada parágrafo. Dessa forma, você vai ter uma ótima nota na competência 4, tá bom? Conectivos entre parágrafos e conectivos dentro dos parágrafos. Próximo passo. Nono passo, faça a conclusão. A conclusão deve apresentar uma proposta de intervenção. Há pessoas que desenvolvem a proposta de intervenção durante o texto. Não é proibido, mas vai ficar muito melhor se você colocar apenas na conclusão. Eu dei aqui o rascunho de uma conclusão para você lembrar na hora da prova de utilizar. Pode começar assim a sua conclusão. Conectivo conclusivo, portanto, vírgula. Repete a tese, em outras palavras, você vai dizer o mesmo que você afirmou lá no início, criando um efeito cíclico. Olha que bacana, né? Partiu de um ponto e volta ao mesmo ponto no final do texto. Ponto final. E aí você inicia a proposta de intervenção. Para que vem aí a finalidade, complete com o efeito da ação. Para que, tarará, vírgula. Ou, aqui você vai escolher um agente, tá? O governo, a família, ONGs, a mídia,
qualquer um que possa implementar essa ação. Para que, tararã, o agente deve, vem aí a ação agora. A ação geralmente aparece em forma de um verbo no infinitivo, tá bom? Distribuir, informar, promover, fiscalizar. É muito comum que esse verbo apareça sob a forma de um verbo no infinitivo, tá bom? Para que, tararã, o agente deve, vem a ação, ponto final. Isso pode ser feito por meio de, essa parte é muito importante, porque significa que essa ação tem uma forma de ser implementada, é o modo como ela vai ser implementada, tá? Essa expressão você tem que decorar, por meio de, tá certo? E aí falta o quê? Falta apenas o detalhamento. O detalhamento é uma forma de especificar algum desses elementos anteriores, tá? O detalhamento de algum desses elementos anteriores. Pode ser tanto do agente, quanto da ação, ou da forma de implementação, ou ainda do efeito. Apenas um detalhamento já garante aí uma parte da sua nota na competência 5, que é a proposta de intervenção, tá certo? Dessa maneira você vai tirar uma ótima nota. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre formas de detalhamento para você ficar assim craque e tirar uma ótima nota. O detalhamento do agente, por exemplo, pode ser, como eu coloquei aqui, o governo federal, vírgula, especificamente, a Casa Legislativa deve, e aí vem a continuidade, tá? Ou ainda o detalhamento da ação. Divulgar em fontes diferentes é a ação. E qual é o detalhamento? Como, por exemplo, sites, livros, jornais, etc. Garantiu aí 40 pontos se você fizer isso. Ou ainda, o detalhamento pode ser do modo, a forma como essa ação vai ser implementada. Por meio de mídias influenciadoras, como Rede Globo, SBT, Record, garantiu aí 40 pontos se você fizer o detalhamento do modo, tá? O detalhamento pode ser também do efeito, ou seja, é um resultado decorrente de outro. Como, por exemplo, para que as pessoas tenham maior senso crítico, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados. Então, é um efeito decorrente de outro, é o detalhamento do efeito, tá certo? Olha aí quantas opções você tem de fazer o detalhamento, tá? Lembrando que você tem alguns agentes possíveis como governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade, e que cada elemento aí nessa proposta de intervenção, que são 5, agente, ação, o modo ou meio de implementação, o efeito e o detalhamento. Cada um desses elementos vale quanto? 40 pontos, porque a competência 5 é relativa a 200 pontos da sua nota final, tá certo, galera? Desse jeito vai ser nota 1000, desse jeito vai ser sucesso, desse jeito tamo junto. Eu sou a professora Paula Nogueira e espero que vocês tenham gostado dessa aula de revisão e resumo para redação Enem 2019. Qualquer coisa, entre em contato comigo através do direct do Instagram ou manda um comentário aqui embaixo no vídeo. Compartilha também com seus amigos, dá um joinha, se inscreve no canal, tá certo? Que eu quero te ajudar muito mais. Fica de olho sempre nas próximas dicas de redação. Um abraço!